Desafiados, ó Deus, a te adorar, te entronizar. Declaramos, ó Deus, que o nosso prazer é te adorar, que o nosso coração está em ti. Pai, agora nós pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração. Este coração, ó Deus, que precisa ser tocado, precisa, ó Deus, ser, quem sabe, restaurado, precisa nessa noite ser impactado pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, Deus, fala ao teu povo. Fala a cada um dos teus filhos e filhas. Fala a cada um, ó Deus, dos que aqui estão, mesmo que ainda não são filhos e filhas, possam nessa noite, ó Deus, entregar suas vidas a Cristo Jesus e terem, ó Deus, os seus nomes escritos no livro da vida. Pedimos, ó Pai, a tua bênção. Pedimos a tua palavra sendo dita e manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Neste mês de setembro nós temos trabalhado sobre o tema santidade. Domingo passado eu falei sobre santidade, uma prerrogativa para o mover de Deus. Hoje pela manhã nós falamos santidade, uma palavra para todas as gerações, um desafio para todas as gerações, uma proposta para todas as gerações, um padrão para todas as gerações, conforme nós vimos hoje pela manhã. E agora à noite eu quero dar continuidade. Me chamou a atenção essa imagem que eu colhi da internet. Ele divide a palavra santidade em duas palavras. Você identifica isso lá? Sanidade, né? E ele faz um comentário no final ali, ó, a relevância entre essas duas palavras é separada apenas por uma letra. E se você ler essa palavra sem o T, como é que você lê? Sanidade. O que é sanidade? Estar em sã consciência. Cantamos agora aqui que a nossa razão está em ti, o nosso pensamento está no Senhor. Pela manhã nós falávamos com a classe dos homens, que por sinal, meus irmãos, está uma bênção, viu? Estou fazendo propaganda, os homens que não estão vindo, venham, estou sendo abençoado, creio que os outros também estão sendo. Hoje pela manhã nós falamos o Davi, o homem segundo o coração de Deus, e eu lembrei que Davi, o homem segundo a mente de Deus, é a mesma coisa. Dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus, ou dizer que Davi é o homem segundo a mente de Deus, é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos levar as nossas mentes cativas a Cristo. Se nós levamos a nossa mente cativa, ou seja, condicionada àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus Cristo nos ensina também, nós teremos sanidade, nós teremos uma vida saudável, nós teremos qualidade de vida. Meus irmãos, santidade é qualidade de vida. Santidade não é para ser interpretada como um peso, como um fardo. Nós falamos sobre santidade, pregamos sobre isso, ouvimos muitos sermões e tudo mais. Às vezes dá a impressão de que santidade está relacionada a um fardo. E não é isso, queridos. Santidade é algo que gera prazer. É por isso que nós podemos cantar: te adorar, Senhor, é o meu prazer. Santidade desenvolve em nós uma intimidade maior com Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, né? O vosso Deus, sou santo. É a palavra de Deus. Nessa noite eu quero trabalhar o tema santidade sob a perspectiva do estilo de vida. Santidade, um estilo de vida. Mas o que é um estilo de vida? É uma expressão moderna que se refere à estratificação da sociedade, aquilo que se extrai de padrões da sociedade, por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. Estilo de vida é um conjunto de situações que se repetem na nossa vida, hábitos, rotinas. O estilo de vida ele vai sendo construído no decorrer do tempo. Geralmente as pessoas elas optam por um estilo de vida. Algumas optam por um estilo de vida mais radical. Por exemplo, em alguma fase da vida decidem sair pelo tempo, viajando com uma mochila nas costas e assim por diante.
É um estilo de vida que busca um ser mais livre, coisas do gênero. Existem muitos estilos de vida que poderíamos aqui citar, lembrar e ressaltar. Mas o fato, meus irmãos, que me chama a atenção que estilo de vida é uma forma de padrões de consumo. Aquilo que você consome, a quantia do que você consome, a maneira como você consome, vai mostrar que tipo de estilo de vida você tem. Se você tem um estilo de vida simples, você se contenta com poucas coisas. Você geralmente se alimenta com mais simplicidade. Se você tem um estilo de vida mais refinado, você já busca uma alimentação diferenciada. Você busca adotar ou almoçar e ter padrões nos seus lugares onde você vai comer, geralmente identificados com aquilo que você gosta. Se o seu estilo de vida é comer churrasco toda semana, com certeza isso terá consequências, né, para você. Principalmente se você gosta de comer cupim, a parte amarelinha da picanha, né, e dentre outras situações. São estilos de vida que nós construímos. E o estilo de vida diz o que nós cremos. O estilo de vida diz o que nós queremos e o que nós vamos ser. O que nós alcançaremos no decorrer do nosso tempo. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, e Deus deseja que nós tenhamos um estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável que hoje a sociedade tanto fala, principalmente para aqueles que creem em Deus, é viver a santidade de Jesus. Por isso eu trago para vocês o desafio da santidade, um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Por que não semelhante ao de Moisés? Moisés foi um homem de Deus, um homem de oração, um homem de comunhão. Por que não Davi, o homem segundo o coração de Deus? Por que não Barnabé, aquele que deu dos seus bens, que cuidou de Paulo e tantos outros? Por que não de Estevão, que foi mártir por causa do Evangelho? Estes homens viveram uma vida de santidade. Contudo, meus irmãos, nós temos que lembrar que o nosso padrão é Jesus. O nosso referencial é Jesus Cristo. E Jesus viveu um padrão de santidade possível de ser vivido por você e por mim. Portanto, eu não trago a você nessa noite uma proposta de um estilo de vida que seja inacessível, que seja impraticável. Como que nós podemos viver o estilo de vida de Jesus? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, de acordo com aquilo que ali está orientado. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo do 13 ao 17. Faltou um versículo, o número 1 ali no 7. Mateus 3, de 13 a 17, depois o capítulo 4, do 1 ao 11, e também o verso 17 do capítulo 4. Mateus capítulo 3. Graças a Deus que você pode estar conosco, participando aqui. Mencionei no início aqueles que nos visitam. Lembrar mais uma vez a Tatiana novamente conosco, que Deus abençoe. Terceira vez aqui, que Deus abençoe. Muito bom. Agradecer àqueles que assistem o culto através da internet, que Deus abençoe também a sua vida, que você busque a palavra do Senhor e estudá-la conosco agora também. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim, assentado como os irmãos estão, acompanhando a leitura que eu farei. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, mas não, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E o versículo 17 do capítulo 4. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que Deus abençoe a leitura desta palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Quando eu penso na santidade de acordo com o padrão de Jesus, de acordo com o estilo de vida de Jesus, nós encontramos, meus irmãos, alguns elementos importantes nesse texto do Evangelho, a partir do batismo de Jesus e também do momento que ele é tentado pelo diabo. O estilo de vida de Jesus é um estilo de vida que faz algumas exigências. Essas exigências são necessárias para que você consiga viver este estilo de vida. Qualquer estilo de vida faz exigências, sejam financeiras, sejam de tempo, sejam de comportamento. Qualquer estilo de vida vai dizer como você deve agir, como você deve gastar o seu dinheiro, como você deve se vestir, onde você irá. Isso tudo faz nos refletir e pensar como era o estilo de vida de Jesus e que tipo de exigência o estilo de vida de Jesus nos traz. A primeira delas, meus irmãos, é que o estilo de vida de Jesus exige renúncia. Eu há pouco mencionei que santidade não é para ser interpretada como um peso ou como um fardo. E podemos talvez relacionar renúncia como um fardo. Contudo, meus irmãos, eu quero olhar para a palavra renúncia e para a atitude de renúncia, não como algo difícil, pesado, que eu não quero fazer. É renunciar porque eu entendo que aquilo que Jesus me oferece é muito melhor. Entende a diferença? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele diz: eu fui fariseu de fariseu, fui da tribo de Benjamim, com relação à lei, trabalhei com excelência. Paulo, meus irmãos, tinha uma vida de status, economicamente estável, de poder, de autoridade. Mas lá em Gálatas ele vai dizer que eu considero isso tudo, Filipenses também fala, eu considero isso tudo como perda, como refúgio. Ele não estava preso, eu não consigo largar essas coisas. Ele não estava olhando para o judaísmo, para a lei, para tudo aquilo de bom que ele tinha lá, os benefícios que ele tinha como cidadão romano, como algo que ele se apegava e dizia: puxa, por causa de Jesus eu vou ter que deixar isso, que pena. É uma pena eu ter que deixar de praticar essas coisas. É uma pena eu ter que tomar essa decisão. Não é sobre essa perspectiva, queridos. É sobre a perspectiva de que eu estou deixando algo que na verdade me levava para longe de Deus, que me afastava de Deus, e agora eu estou seguindo num caminho que é muito melhor. O apóstolo Paulo fala: procurai um caminho sobremodo excelente, e ele começa dizendo, 1 Coríntios 13, que esse caminho excelente é o caminho do amor. Portanto, renunciar o pecado, renunciar aquelas coisas do mundo, renunciar os valores que os padrões da terra estabelecem, não é algo triste, pesaroso. Eu estou olhando sob a perspectiva da bênção de Deus. Eu estou deixando isso para algo infinitamente melhor. Eu estou deixando as incertezas de uma vida. Meus irmãos, hoje, graças a Deus, eu tenho a felicidade de dizer que eu já vivo mais tempo na presença de Deus do que longe dele. Meu total de tempo de vida já superou
mais da metade da minha vida já é servindo a Deus. Eu glorifico a Ele por isso, é um privilégio. Mas eu lembro, meus irmãos, nos anos em que eu estava longe de Deus, longe do Evangelho, longe de Cristo, o quanto a minha vida era sem sentido, o quanto faltava paz, o quanto eu me inquietava, o quanto eu me preocupava com coisas que hoje eu não me preocupo mais. É muito melhor servir a Cristo, queridos. É muito melhor obedecer a palavra. É muito melhor renunciar ao pecado e fazer a vontade de Deus. Não é um fardo, não é algo que eu não quero. Ainda que muitas vezes o pecado queira prevalecer sobre a minha vida, eu declaro que realmente isso já não faz mais parte e eu não quero isso para a minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus. Aquela imagem ali, você percebe que no fundo tem uma cruz, uma imagem de uma cruz? O que está cravado naquela cruz? Você. E eu também. Você está cravado na cruz? O seu eu está cravado na cruz? Sabe por que muitos crentes são infelizes? Mas é possível, pastor, crentes serem felizes? Eu tenho acompanhado meus irmãos nessa caminhada pastoral e visto pessoas na igreja sérias, buscando a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes com semblante sempre pesado, sempre difícil, sempre de uma situação em que parece que a pessoa não desfruta de felicidade. Muitas vezes, meus irmãos, é porque nós ainda não cravamos o eu na cruz. O eu ainda está no trono. E enquanto o eu estiver no trono, Deus não poderá ser rei nas nossas vidas. Jesus não poderá ser rei na sua vida. É preciso eu estar na cruz para que o Senhor reine e que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Segunda exigência da vida que Jesus nos ensina, um estilo de vida que exige um padrão elevado. O texto de Mateus, capítulos de 5 a 7, nós não vamos ler aqui, obviamente. Jesus ali estabelece o padrão do estilo de vida. Um padrão, pode-se dizer, elevado. Elevado, meus irmãos, porque fala de conceitos que são lá do fundo do nosso ser, do íntimo da nossa alma. O sermão das bem-aventuranças, já no início do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, só nesse primeiro item, não temos condições de continuar, porque aí seria outros sermões e outros sermões. Bem-aventurados os humildes de espírito. Um dos padrões que a sociedade impõe é que geralmente humildade é interpretada como fraqueza. Geralmente humildade é sinônimo de fraqueza para a sociedade. E o diabo faz questão de reafirmar esse tipo de pensamento, que humildade é sinal de fraqueza, choro é sinal de fraqueza. Sendo, amados, que Jesus ressalta o contrário, dizendo bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. É por isso que o padrão é elevado. Porque não é o padrão do mundo, porque não é o padrão dos homens, não é o padrão natural, é o padrão de Deus. Só que o padrão de Deus sendo praticado gera bênção. O padrão de Deus sendo vivenciado traz consequências para as nossas vidas. O que você vai colher em 2013? Você já começou a pensar sobre isso? Ah, pastor, mas nem terminou 2012 ainda? Bom, segundo as profecias e filmes, o mundo vai acabar até o final do ano, né? 2012. Mas o fato, meus irmãos, que 2013 está às portas. O que você vai colher em 2013? Aquilo que você está plantando em 2012. Aquilo que você plantou em 2011. Aquilo que você plantou em 2010. E sucessivamente. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Certamente, ela não põe em dúvida. Então, se você planta viver santidade, um estilo de vida de acordo com o de Jesus, você vai colher isso. O padrão é elevado, meus irmãos, porque Levítico 19:2 diz o quê? Vamos dizer juntos? Sede santos, pois o Senhor é santo. Entendo que os irmãos já devem estar um pouquinho cansados aí, né? Final de domingo. Vamos de novo lá? Sede santos, pois o Senhor é santo. Esse
é o padrão de Deus. Esse é o padrão para nós. Um padrão que Jesus viveu. Terceiro lugar, meus irmãos, um estilo de vida que estabelece exigências, o estilo de vida de Jesus, exige consagração. Capítulo 4, versículo 1 e 2, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O ministério de Jesus não foi fácil. Ele começa difícil e termina mais difícil ainda. Você já parou para observar isso? Aqui é o início do ministério de Jesus, irmãos. Recém ele havia sido batizado. Ele começa já com uma prova de fogo. Ser tentado pelo diabo. Ah, pastor, mas é Jesus, né? O que o diabo pode contra Jesus? Lembrem-se que Filipenses capítulo 2 vai nos ensinar que Jesus, esvaziando-se a si mesmo, tomou a forma de homem, de servo. E como servo esteve sujeito também às provações, às lutas, às dificuldades que você e eu enfrentamos na vida. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que ela diz a verdade? A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. E se ele em tudo foi tentado, eu creio que a intensidade, vocês imaginem, queridos, com que intensidade o diabo chega para tentar Jesus? A mesma com que ele chega para tentar você e eu? Com certeza não. Você e eu podemos ser levados com mais facilidade. Jesus naquele momento é tentado pelo diabo, e ele trabalha de forma astuta, de forma estratégica. Eu acho interessante isso, meus irmãos. Existem princípios que adotados até o diabo usa. O diabo usa de estratégia. E às vezes a gente não quer usar. Óbvio, estratégia para fazer o bem, não para fazer o mal. Mas tudo pode ser feito ou para fazer o bem ou para fazer o mal. O fato é que o diabo, ele, naquele momento, usa de estratégia. E ele ataca a Jesus nas suas maiores fragilidades naquele momento. Jesus permanece firme. Por quê? Porque ele vivia uma vida de consagração. Uma vida de consagração, ela passa por essa atitude de Jesus de submissão ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Viver de acordo com a orientação do Espírito. Eu li pela manhã hoje o texto que fala de Nicodemos, dizendo que aquele que é nascido de novo não sabe para onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito, meus irmãos, é ser impulsionado, é ser conduzido por Deus. É você fazer coisas que às vezes você não entende porquê, mas você sabe que tem que fazer aquilo. Uma vez eu saí para ir à igreja, morando em Quatro Barras. Quando eu saí na rua de nossa casa, tinha 2 jovens parados na esquina. Eu passei por aqueles jovens, a vista simplesmente identificou que tinha 2 jovens na esquina. Eu passei por eles e um negócio falou dentro de mim. Eu sei qual foi esse negócio. Volta lá e fala de Jesus para aqueles jovens. Não, Deus, mas eu estou indo para a igreja. Volta lá e fala de Jesus para aqueles 2 jovens. Mas, Senhor, eu tenho que ir para o culto, daqui a pouco o culto vai começar, o povo já estava esperando lá. Volta lá. Quem que estava dizendo isso para mim, irmãos? O Espírito Santo. Eu fiz a volta na quadra, parei. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou te obedecer, mas é do meu jeito. Eu ainda tive essa ousadia, né? Fiz a volta, encostei o carro do lado deles, abaixei o vidro. Naquela época era assim, viu, irmãos? Bem rapidinho ainda assim. Quer dizer, ainda é, né? O carro de hoje também faz assim. E aí, eu baixei o vidro e falei, escuta, como é que é o nome de vocês? Aí eles reagiram de forma estranha, né? Porque, ué, que um cara quer saber, né? Eu falei, não, porque é o seguinte, ó, eu não sei o que vocês vão achar disso, mas Deus mandou eu vir aqui dizer o seguinte, vocês precisam se converter, porque senão vocês estão perdidos, vocês vão para o inferno, vocês têm que entregar a vida para Jesus.
Os rapazes regalaram o olho. O que esse doido está fazendo aí? Eu falei, olha, o recado é esse, que Deus abençoe a vida de vocês. Fechei o vidro e fui para a igreja. Irmãos, talvez alguns estavam esperando assim, puxa, então quer dizer que eles já se ajoelharam, entregaram a vida de Jesus? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com ele, irmãos, mas eu fiz aquilo que eu entendi que Deus mandou que eu tinha que fazer. É um pequeno exemplo de como é ser guiado pelo Espírito. É você, onde quer que vá, você se permitir ser conduzido por Deus, fazer aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está orientando. E isso passa por consagração, dedicação. Jesus, ele foi ao deserto para fazer turismo. Foi fazer estudo das rochas sedimentares do deserto. Foi para isso que Jesus foi no deserto? Ele foi lá e passou um tempo fazendo o quê? Orando e jejuando. O jejum, mais uma vez, entra como um aspecto importante nesse processo de consagração. Quando eu dedico um tempo para desenvolver a minha intimidade com Deus, buscar maior intimidade com o Senhor. Outra exigência, meus irmãos, que o estilo de vida de Jesus nos faz, é que é preciso ter firmeza de propósito. Jesus, ele tinha muito claro qual era o propósito da vida dele, qual era o propósito da missão dele. É por isso, meus irmãos, que Jesus não titubeia diante das tentações do diabo. É por isso que ele não retrocede, é por isso que ele continua, e é por isso que lá no Getsêmani, quando ele estava já sofrendo, e até o texto vai dizer que ele chora e sangue vem junto no seu choro, a intensidade da dor de Jesus já estava se recaindo sobre ele. E ele fala lá, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Mais uma vez Jesus nos ensina como fazer. Senhor, está difícil, mas eu quero fazer a tua vontade. Senhor, está difícil, mas eu quero cumprir com o propósito do Senhor para a minha vida. Firmeza de propósito, é ter clara a missão que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para a sua vida. Todos aqui, com certeza. Caminhando, amados, santidade, além de ser um estilo de vida que faz algumas exigências, também é um estilo de vida que confere resultados. A consequência deste estilo de vida, observando aquilo que nós lemos no texto da palavra de Deus, algumas das exigências que eu coloquei, confere resultados para as nossas vidas. Resultados imediatos e permanentes. Um estilo de vida que confere vitória sobre as tentações. Alguém aqui já foi tentado? E amanhã, com certeza, nós seremos tentados de novo. E vamos vencer, e o diabo vai vir de novo. Mas nós temos que permanecer. E como vencer as tentações? Como é que Jesus venceu as tentações? Capítulo 4, Jesus naquele momento foi tentado, e eu quero fazer a avaliação sobre a perspectiva não simplesmente de que Jesus estava com fome, que o seu corpo físico necessitava de comida. Mas naquele momento o diabo ele estava tentando Jesus numa outra área da vida dele, a área da autossuficiência. Naturalmente nós queremos ser autossuficientes. Nós somos educados pelos nossos pais, ou pelo menos pela grande maioria, para sermos autossuficientes, para sermos autônomos. A criança, durante muito tempo, ela depende dos pais para tudo. Mas chega um momento na vida dela que ela precisa caminhar com as suas próprias pernas. Chega um momento que ele precisa pagar as suas próprias contas. É comum, às vezes, no início do casamento, ou o esposo ou a esposa ainda recorrer ao pai ou à mãe para ajudar financeiramente em alguma situação. E até em alguns outros momentos da vida isso é comum e pode surgir. Contudo, isso não pode ser o padrão, isso não pode ser rotina. A pessoa precisa adquirir a autossuficiência para gerir a sua própria família e assim sucessivamente. O fato, meus irmãos, é que naquele momento o diabo estava tentando Jesus, dizendo o seguinte: olha, dependa de mim e eu vou te dar comida. Você pode ser autossuficiente, declare
que essas pedras se tornem pães. E Jesus diz lá, nem só de pão, o quê? Vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está nos ensinando? Depender de quem? De Deus. Depender de Deus. É depender de Deus, meus irmãos, e não do cartão de crédito. É depender de Deus e não das instituições financeiras. É depender de Deus e não das outras pessoas. É depender de Deus para todas as coisas. Agora, essa dependência, ela exige de nós um exercício para viver nos momentos de crise, de dificuldade, sob a dependência de Deus. E você vai viver sob a dependência de Deus, geralmente quando passa por algumas lutas e tribulações da vida. Outra tentação, Jesus ele é tentado a se tornar estrela, se tornar o centro das atenções. Nos versículos de 5 a 7, ele diz lá, levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se eres filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Naquele momento, o diabo estava tentando Jesus no aspecto de exercer um poder que estava sendo dado a ele, para que isso fosse reconhecido, para que ele fosse naquele momento exaltado. Mas Jesus sabia que existe um momento para que Deus nos exalte. Jesus sabia que antes dele ser exaltado pelo Pai, ele precisava passar um tempo de se humilhar, de se entregar, de sofrer as dificuldades que ele teve que sofrer. Se nós olharmos para outros personagens da Bíblia, nós vemos que Deus exaltou-os, mas depois de longos períodos e períodos de provação, períodos de deserto, períodos de batalha. Assim foi com Davi, assim foi com Moisés, assim foi com Abraão, assim foi com tantos e tantos homens como Josué. Até que Josué assumisse o comando do povo de Israel e entrasse à terra prometida, ele peregrinou durante 40 anos no deserto, sofrendo junto com o povo por causa do pecado daquele povo, daquela geração, para que depois ele pudesse ser exaltado, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Da mesma maneira Jesus. E Jesus nos ensina que aquele que se humilha, o que vai acontecer com ele? Será exaltado. Jesus também foi tentado naquilo que se refere ao poder, tornar-se poderoso. Os versículos de 8 a 10 destacam isso. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus naquele momento foi tentado naquilo que ele também estava fragilizado. Ele submeteu-se à forma de servo, à forma de homem, e estava sujeito àquilo tudo. E o diabo lhe dá naquele momento a oportunidade de que a glória lhe fosse dada, lhe fosse concedida. Geralmente, meus irmãos, nós somos tentados nessas três áreas: a não depender de Deus, a depender de si próprios, a querermos ser reconhecidos, a querer que as pessoas digam que somos bons, que somos bons cristãos. Geralmente, meus irmãos, nós somos, naturalmente falando, levados a querer que as pessoas nos coloquem num pedestal. Todos nós. Uma das coisas que o diabo trabalha, geralmente, é querer que a gente seja reconhecido. E isso tem como pecado a raiz a vaidade. A vaidade, meus irmãos, não é exatamente passar um batom, colocar um brinco, uma roupa diferente. Ah, fulano é vaidoso porque ele tem higiene, procura se vestir adequadamente. Agora, qual o propósito disso? A vaidade, ela é mais profunda. A vaidade, ela tem a ver com aquilo que está por intenção do coração. Eu vou fazer isso porque eu quero que as pessoas vejam que eu fiz isso. Eu vou fazer uma visita àquela pessoa porque eu quero que depois as pessoas digam, puxa, que bom que fulano veio aqui. Eu quero que eu seja exaltado.
Eu vou pregar porque eu quero que as pessoas depois digam: puxa, que benção que foi essa palavra, essa pregação. São tentações. A gente está tentado a fazer as coisas e aquilo que fazemos para que as pessoas digam, cheguem para nós e digam: puxa, olha, parabéns pelo que você fez. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer elogios. São coisas diferentes. Eu fazer um elogio é algo saudável. Agora, eu esperar ser elogiado todo o tempo, isso é prejuízo, isso é prejudicial, isso tem a ver com vaidade. Eu não posso esperar o elogio das pessoas. Jesus, ele não esperava o elogio das pessoas. Na sequência, queridos, um estilo de vida que confere vitória sobre as tentações, que em consequência disso confere vitória sobre o maligno. Vamos ler juntos o texto de 1 João capítulo 5, verso 18. Leia lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E o maligno? E o maligno não o atinge. Amém? O maligno não o atinge. Não precisamos temer o diabo, queridos. Nós temos que temer a Deus, não o diabo. O maligno não atinge, mas não atinge a quem? Aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, não vive no pecado, não tem prazer em permanecer no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Aquele que nasceu de novo, Deus o protege. E o maligno não lhe toca. Deus tem cuidado de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você crê nisso? Amados, precisamos desfrutar desse cuidado de Deus. Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 10, diz ali que ele enfrentou o diabo, enfrentou o inimigo, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Outro versículo no capítulo 4, verso 17, nós também encontramos ali o desdobramento dessa vitória, dessa autoridade que foi dada a Jesus, a vitória sobre o maligno e a autoridade para também repreender o maligno e pregar o evangelho. Capítulo 4, Jesus naquele momento lá repreende, ele tem autoridade para repreender o diabo, retira-te, Satanás. E no capítulo 4, verso 17, o texto diz ali que Jesus, por causa dessa comunhão, desse estilo de vida que ele tinha diante do Pai, ele tem autoridade para pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados, o estilo de vida de Jesus confere vitória, confere-nos autoridade, não porque sejamos bons, mas porque a autoridade do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus se manifesta através de nós. Em último lugar, queridos, o estilo de vida, de acordo com o estilo de vida de Jesus, é um estilo que confere alegria ao coração de Deus. Capítulo 3, versículo 17, o que acontece naquele momento lá? E uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho muita alegria, em quem eu tenho muito prazer. O estilo de vida, de acordo com aquilo que Jesus viveu, confere alegria ao coração de Deus. Ao contrário, quando nós não vivemos o estilo de vida de Jesus, nós trazemos tristeza ao coração de Deus. Jesus, meus irmãos, é perfeito, foi perfeito, é perfeito, e esse é o padrão que temos para viver. Contudo, você e eu somos falhos. Contudo, você e eu estamos sujeitos a falhar. Jesus, ele nos ensina a como vencer as tentações. Ele nos ensina a como vencer o pecado, a como ter vitória sobre o mal. Mas tudo isso está atrelado, está condicionado a um estilo de vida que ele nos deixou, que ele nos ensinou. Contudo, mesmo que falhos, mesmo que ainda em transformação, em aperfeiçoamento,
Nós precisamos nos submeter diante de Deus, lembrando, queridos, que sim, ao passar do tempo, quanto mais eu sirvo a Deus, eu preciso ser o melhor cristão. Tem um cântico antigo que dizia lá, a respeito do primeiro amor, voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso é condenada porque o seu primeiro amor esfriou. Mas, amados, hoje eu preciso ser o melhor cristão do que eu fui há 19 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Preciso ser melhor hoje do que eu era naquela época. Eu preciso ser o melhor cristão hoje do que eu fui ontem. Eu preciso ser o melhor cristão amanhã do que eu fui hoje. Eu preciso ser o melhor cristão daqui a 10 anos do que eu estou sendo hoje. Mas quando eu entendo que é bênção, que é privilégio, que é um prazer, como eu disse, a questão da renúncia, eu vejo isso como algo saudável, que gera alegria para todos nós. Santidade é um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Você está disposto a viver esse estilo de vida? A fazer com que a vontade de Deus, a vontade do Pai, se concretize no seu viver? Essa imagem retrata um trabalho artesanal. Convido ao grupo de louvor. O que aquele homem está fazendo? O que aquelas mãos estão fazendo ali? Moldando um vaso de barro. A palavra de Deus diz que o nosso tesouro precisa ser colocado em vasos de porcelana, em vasos de cristal. É assim? Em vasos de barro. O vaso de barro é você e eu. Esse vaso de barro é muito rico porque você provavelmente nunca ouviu falar de um país entrar em guerra com outro por causa do barro que ele tem. Por causa do petróleo, por causa do diamante, por causa do ouro, as pessoas entram em guerra. Mas por causa de barro, não. Barro, meus irmãos, é algo que só tem valor nas mãos certas. Ele só tem valor quando ele é moldado da forma certa e para um objetivo específico. É por isso que muitas vezes nós cantamos, eu quero ser um vaso de bênçãos, né? E eu quero convidar você agora a colocar-se de pé. E aqueles membros já mais experientes aí, vão lembrar desse cântico antigo, que diz, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Um vaso pronto para ser quebrado. Esse vaso precisa ser tratado por Deus. E como um vaso nas mãos de Deus, sendo Deus o olheiro, nós vivemos uma vida de acordo com o estilo de Jesus. Ele nos moldando a cada dia, Ele nos ensinando e você se submetendo a essa orientação do Pai, de Deus em todo o tempo. Vamos entoar esse cântico. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Mas cante, consciente daquilo que você está cantando. Eu quero ser Quebra minha
seus olhos nesse momento. Você tem se colocado para viver a vida de acordo com o padrão de Jesus? O estilo de vida de Jesus? Esse estilo de vida de Jesus passa pelo vaso na mão do olheiro. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto e enfrentar tudo o que enfrentou, naquele momento ele foi trabalhado, ele foi forjado. Não que Jesus precisasse melhorar, não é nesse sentido, mas é também para nos ensinar que nós também temos situações na nossa vida que se parecerão como um deserto, que serão como um deserto, e nós precisamos estar sendo conduzidos pelo Espírito, porque estar no deserto é difícil, mas com o Espírito de Deus conosco nós vamos vencer. Agora, difícil é estar no deserto sem Deus, difícil é estar no deserto sem a bênção de Deus. Por isso eu quero convidar você nessa noite, meu amado, minha amada, você que está conosco aqui, a viver o padrão de Jesus, o estilo de vida de Jesus, se colocando diante do altar de Deus. Você deseja tomar essa decisão de colocar a sua vida no altar de Deus mais uma vez, de renovar a sua consagração, o seu voto, o seu compromisso com o Senhor, de ser um vaso nas mãos do olheiro? Quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui junto comigo, a estarmos nesse momento orando e consagrando mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, dizendo que queremos ser como um vaso nas mãos do olheiro. Convido você, mesmo que você já tenha muito tempo de vida cristã, todos nós precisamos nos colocar diante de Deus, para que sejamos como vasos nas mãos do olheiro. Venha até aqui à frente, vamos orar, vamos colocar-nos, consagrando o nosso ser, consagrando a nossa vida, reafirmando aquilo que já temos feito durante a nossa caminhada. Há quanto tempo você não tem tomado essa decisão? Há quanto tempo eu já tenho pregado e quantas vezes você tem ficado aí no banco? E todos nós, meus queridos, devemos nos colocar diante do Senhor, para sermos como vasos nas mãos do olheiro, para que seja feita a vontade dele em nosso ser. Vem aqui, nós vamos orar, encerrando esse momento de culto. Vamos cantar e finalizando. E faça de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, aqui estamos, ó Deus, porque queremos ser moldados pelo Senhor, sermos forjados por Ti. Jesus Cristo foi levado ao deserto, foi tentado, foi afrontado pelo inimigo. Quantas vezes, ó Deus, o inimigo tem se levantado contra nós, tem tentado também, ó Deus, nos atacar. Mas, Senhor, nós lemos essa noite a Tua palavra dizendo que é aquele que obedece a Ti, que se submete à Tua palavra, o maligno não lhe toca. Queremos, ó Deus, sair daqui com essa certeza, com esta alegria, de que, ó Deus, o diabo não pode contra nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, protege as famílias que aqui estão, cada pessoa que aqui está, que o anjo do Senhor acampe-se ao redor, que os dardos inflamados do maligno não nos atinjam, que caiam, que sejam desfeitas todas as obras das trevas em nome de Jesus, e em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Nós clamamos para que o Senhor manifeste o Teu poder e que sejamos cheios do Teu Espírito, que esta igreja, ó Deus, experimente o mover do Teu Espírito, ao qual nestes 56 anos de sua existência nunca experimentou. Não para que nós digamos que nós somos bons, que nós somos melhores, que nós estamos fazendo diferente, mas porque nós queremos sim, ó Deus, que o Teu Espírito se manifeste, que o Teu Espírito, ó Deus, haja em nosso meio, que nós vejamos, ó Deus, pessoas sendo curadas, que nós vejamos, ó Deus, pessoas sendo libertas, que nós vejamos, ó Deus, pessoas sendo transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, não no poder na carne, não no poder, não na força do homem, mas no poder e na autoridade do nome de Jesus. É isso que nós clamamos, ó Deus.
Realiza, ó Deus, um trabalho de avivamento em nosso meio. Deus amado, em nome de Jesus, que a tua igreja experimente de um mover especial de ti, Pai. Que o teu Espírito, ó Deus, aqueça os corações. Que nós sejamos, ó Deus, mais ousados a orar. Que nós sejamos, ó Deus, contribuindo com mais ousadia, com mais regularidade, com mais fidelidade. Que nós sejamos mais missionários. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos encha de tal maneira que transborde, ó Deus, a água da vida através de nós. Que a água da vida que habita naquele que crê em Jesus possa jorrar e que as pessoas vejam, ó Deus, que o teu nome está sendo exaltado. Que a Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, ó Deus, não está aqui para ser reconhecida como apenas uma igreja batista nessa cidade. Nós queremos estar aqui, ó Deus, porque somos igreja do Senhor, somos igreja de Jesus Cristo, que o Senhor colocou, que o Senhor, ó Deus, tem construído e tem, ó Deus, colocado para que sejamos luzes no meio das trevas, que sejamos sal, ó Deus, que façamos a diferença. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que comece, ó Deus, através da minha vida, um quebrantamento diante da Tua presença, que comece através, ó Deus, da minha família, um mover do Teu Espírito Santo, que se estenda, ó Deus, por cada família aqui desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo entre em cada casa, entre em cada coração, entre em cada vida, esteja, ó Deus, trazendo, ó Pai, à tona aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, que traga, ó Deus, à tona aquilo que está enrustido, ó Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos ser uma igreja que conviva com o pecado, que, ó Deus, permita que o pecado faça parte da sua vida. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos tratados pelo Senhor, que nós sejamos santificados pelo poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, essa é a minha oração, que eu clamo e rendo a Ti, ó Deus, toda a glória, toda a honra e todo louvor. E que nesse momento, ó Deus, o Senhor abençoe estes que estão aqui comigo, a todos que estamos aqui, para que possamos voltar para os nossos lares com a Tua bênção sobre os Teus cuidados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. Podeis assentar, meus irmãos. Sábado que vem teremos um culto especial, um culto de adolescentes aqui na igreja. Essa igreja vai estar cheia de adolescentes e jovens. Os jovens da nossa igreja precisam estar e outros irmãos também quiserem assim participar no próximo sábado. Que Deus abençoe a todos, uma excelente semana na presença do Senhor. E homens, sábado de manhã, futebol e churrasco, viu? Conversa com o irmão Antônio Carlos, conversa com o irmão Álvaro, conversa com o irmão Emanuel, que a coisa vai ser boa naquele final de semana. Deus abençoe. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te